Irmãos, eu estar aqui nessa noite é motivo de eu estar muito feliz com a minha família. Eu e a Márcia ficamos longe do Espírito Santo quase 5 anos, foi isso mesmo, amor? Nós ficamos um período lá em Goiânia, e de Goiânia, irmãos, eu pensei que eu já iria ficar aqui, e aí foi alarme falso. Tive que ficar mais 10 meses ainda lá em Jequié, numa cidade da Bahia. Pensa no lugar quente, irmãos. Lá tem um sol para cada morador, e ainda ficam uns 2 de reserva, se der algum problema, se der alguma assistência. Mas foi anos de bênção em nossas vidas. Eu e a Márcia tivemos a honra de ficar um período lá em Goiânia como pastor da Igreja do Nazareno. Foi uma bênção em nossas vidas. Aí nós conhecemos o pastor Ivan, lá em Jequié, porque lá ainda nós não temos ainda uma Igreja do Nazareno. Vamos orar, né, pastor Ronaldo? Quem gosta do sol já pode se habilitar para ser um missionário, para chegar lá em Jequié. Povo muito carente, um povo muito carinhoso, um povo com muito carinho nos recebeu lá. Fomos muito bem recebidos pelo pastor Ivan lá, e a Igreja Família de Deus foi uma bênção também na nossa vida. E por coincidência, a editora do pastor Uziel foi que tinha feito o livro dele, eu não sabia. Quando ele me deu um livro de presente, eu vi atrás a Bov, né? Então eu vi ali como a gente anda e está mais próximo um do outro cada dia, não é verdade? Irmãos, estamos durante esse mês falando sobre fé, não é isso? E eu e a Márcia temos aí várias jornadas na nossa vida de fé. Mas eu gostaria que você nessa noite aplicasse a sua fé. Que você não vivesse simplesmente da fé do seu irmão, mas a fé que você pode aplicar e que de fato pode acontecer na sua vida. É interessante, irmãos, que quando a gente fala do nosso corpo, do funcionamento de tudo que é o nosso organismo, ele sai canalizado da nossa mente, não é verdade? Olha bem, o seu coração está batendo, tá ou não está? Até porque se não estivesse batendo, você não estaria nem aqui. Seu pulmão está funcionando, sim ou não? O rim está funcionando. Já vi alguns irmãos balançando a cabeça, alguns irmãos piscando, alguns irmãos sorrindo. Sabe o que é isso? É porque o cérebro está comandando tudo isso e a gente nem percebe. Vocês já perceberam isso já ou não? A gente não tem essa percepção de quanto que o cérebro está trabalhando na nossa vida, e a gente não tem essa percepção. É interessante, irmãos, que aqui dentro existem pessoas que talvez falem 2 idiomas, e talvez um só fala um idioma. O que muda de uma pessoa que fala um idioma e outro fala 2 idiomas? É porque ele se dedica mais, ele coloca o seu cérebro para funcionar muito mais. E eu falo para os irmãos, não é fácil você aprender um outro idioma. Já estou há 3 anos estudando e praticamente sofrendo. Todas as vezes que eu vou ali para Nova York, eu tenho um sofrimento, mas eu vou me esforçando. Mas a mente, aos poucos, ela vai se desenvolvendo naquilo. É interessante quando a gente lembra quando a gente estava lá no prezinho. Vocês se recordam, irmãos, a dificuldade que era para a gente falar o abecedário? Talvez algum de vocês nem se recordam. Mas eu tenho uma certeza que a professora, ou o professor, ou seus pais, ou os avós, se dedicaram para que você aprendesse, de fato, a língua portuguesa. E até hoje, com muito esforço, algumas palavras ainda, a gente não consegue se expressar ela. Mas se a gente praticar e continuar praticando, o que acontece? A gente aprende aquilo que é impossível para nós, tudo é possível para Deus. Para os irmãos terem noção, hoje, por coincidência, a minha mãe mandou para mim uma mensagem que ela pratica atividade física há muito tempo. E ela está hoje com os seus 72 anos, fazendo 73 anos. E hoje ela mandou uma mensagem toda feliz, porque ela participou de uma competição de 10 quilômetros, e ela foi a primeira colocada na categoria dela. E ela mandou uma mensagem para mim, e eu retribuí aquela mensagem para ela. O que faz uma senhora de 72 anos se autodesafiar
e fazer 10 quilômetros e ela conseguir atingir a marca para ser melhor na sua categoria. Isso é esforço e dedicação. Irmãos, por que nós estamos aqui nessa noite? Nós estamos aqui nessa noite porque nós queremos dedicar um culto em adoração a Jesus, ao nosso Deus, não é isso? O que muda de cada um de nós que estamos aqui? Porque talvez alguns saíram de um lugar um pouquinho mais distante, alguns talvez vieram a pé, outros vieram de carro, outros vieram de carona, mas todos nós vemos no mesmo foco, que é a gente poder alcançar algo da parte de Deus, e nós queremos ver Deus falar em nossas vidas. Então as atitudes, elas são as mesmas. E por que acontece milagres diferentes, ou às vezes o nosso milagre demora? Porque nós praticamos pouco a nossa fé. Então eu quero que você nessa noite reflita comigo em 2 capítulos, em 2 livros da Bíblia que fala sobre isso, de 2 acontecimentos parecidos, 2 acontecimentos bem próximos um do outro, 2 acontecimentos que eram até similares, porém eles tiveram desfechos diferentes, porque a fé foi praticada de forma diferente. Vire para o teu irmão do outro lado, diga assim para ele: ei, ele não viu, diga de novo: ei, vamos praticar a nossa fé com atitude. Tenha atitude para que a sua fé aconteça na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Presta atenção. Mesmo quando Jesus Cristo ia fazer qualquer milagre, ele perguntava para aquela pessoa o que ela queria que ele fizesse. Perceba que ele queria ouvir a pessoa verbalizando aquilo que ela quisesse. E os milagres dele nunca foi uma metodologia única. Ele curou um cego sem precisar jogar nem um barro nos olhos. Outro, ele precisou fazer um barro e jogar nos olhos. Ele precisou curar um leproso de um jeito, outros de outra forma. Mas todos eles foram curados pela fé. Então abra a sua Bíblia lá em Jonas, no capítulo 1, e no versículo 1, nessa noite, em nome de Jesus. Olha que diz a palavra do Senhor. Jonas, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-se e vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, levantou-se uma tempestade tão violenta, que parecia que o navio estava pronto para se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo, e chamaram cada um dos seus deuses, lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, descido ao porão do navio, ali deitado, dormia profundamente. Repete comigo: dormia profundamente. Vai na sua Bíblia, ainda no livro de Atos, no capítulo 27, e no versículo 1. Olha que a palavra do Senhor fala conosco. Atos, capítulo 27, no versículo, Atos 27, capítulo 27, versículo 21. Olha que diz a palavra do Senhor. Haviam todos estado muito tempo sem comer. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, diz: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partido de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas aconselho que tenha coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque essa mesma noite um anjo do Senhor, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante do César,
eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os navegantes com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados a alguma ilha. Histórias bem parecidas, né, irmãos? Histórias que elas se encontram e parece que elas me faz lembrar alguma história bem parecida dos dois. Perceba que Jonas servia ao mesmo Deus que Paulo, sim ou não? O mesmo Deus. O Deus, ele falava com Paulo da mesma forma que falava com Jonas. A diferença é um pouco porque no tempo de Jonas, nós não tínhamos, como nós temos hoje, o Espírito Santo de Deus, que nós conseguimos senti-lo, conseguimos ouvir a voz dele. Irmãos, é interessante isso, quando você fala para alguém que Deus falou com você, ou que Deus te deu um direcionamento, e se a pessoa não conhece Deus, ela olha para você meio estranho, não olha não? Parece, como que Deus fala com você? Como que se Deus comunica com você? E na época de Jonas era assim, eram poucas pessoas que eram escolhidas para que Deus falasse. Na época de Paulo não, já havia o Espírito Santo e as pessoas já tinham intimidade com o Espírito Santo. Até porque lá no livro de Atos, no capítulo 2, já tinha acontecido o descer do Espírito Santo. Ali houve um momento de intimidade, houve um momento de impacto para a igreja. Só que esses dois homens resolveram tomar direções diferentes. Perceba que Paulo não tinha dinheiro para pagar aquela passagem, para embarcar no navio que ele estava. Ele foi de graça, mas ele estava como prisioneiro. Ele estava preso, ele sabia que ele ia chegar perante César e talvez seria uma das últimas mensagens que ele ia pregar no seu ministério. Ou talvez ele estava caminhando para a morte da sua vida. Jonas, em contrapartida, ele tinha o dinheiro para comprar a passagem. Ele sabia que ele tinha condição de comprar a passagem para Nínive. Mas ele compra aquela passagem para Tarse. Ele foge da presença de Deus. A primeira coisa que eu já vejo aqui que Deus nos ensina é que quando, irmãos, eu pela fé tomo a iniciativa de ir para o caminho que Deus quer que eu siga, eu não tenho danos colaterais e não levo danos colaterais a ninguém. Mas como eu tomo decisões, e eu tomo decisões que não é no direcionamento da fé, eu crio danos colaterais a pessoas que não precisam sofrer por aqueles danos colaterais que deveriam sofrer. Perceba, irmãos, que a situação de Jonas, o navio está quase afundando, está quase indo a pique, e Jonas está o quê, irmãos? Dormindo. O que Deus está dizendo para mim e para você? Que nós estamos sendo uma geração, irmãos, que nós estamos dormindo na fé. E Deus está querendo que nós sejamos uma geração igual Paulo, uma geração que desperta na fé e diga a Deus, eu estou à sua disposição. Eu sei que a minha condição financeira, às vezes, ela está difícil. Eu sei que, às vezes, a minha eloquência em falar não é tão boa. Eu sei que, às vezes, as minhas condições não é tão favorável, mas eu estou em tua presença e eu quero utilizar a minha fé para que outras pessoas se cheguem ao Senhor. Perceba, irmãos, que nós somos uma geração que dorme às vezes. Nós somos uma geração que Deus às vezes está nos mostrando algo, está nos despertando em algo e nós estamos dormindo. Perceba que nós somos uma geração que tudo que nós conseguimos é muito mais fácil. Fala a verdade, irmãos. Todas as vezes que eu converso com a minha mãe, eu vejo a dificuldade que ela teve para educar eu e a minha irmã. As dificuldades que ela teve, não só financeira, irmãos. A dificuldade que ela teve mesmo de poder me ajudar, ou de ter condições, ou de método de me educar. Ela não tinha isso.
A metodologia dela, que era bem experiente, irmão, não sei se alguns aqui conhecem, talvez o pastor Ronaldo conhece, que nós estamos ali de meio-dia para tarde, né? Era a varinha de marmelo. Essa era a metodologia que ela usava. Oh, irmãos, e funcionava aquele negócio. Irmão, só faltava eu falar línguas estranhas quando ela batia, irmãos, porque o negócio era quente. Não é isso? Agora, qual é a metodologia que nós usamos hoje para educar os nossos filhos? Hoje nós utilizamos outros métodos, não é isso? Outros métodos e funcionam tão bem quanto a varinha de marmelo. Ô, irmão, quando chegou a minha vez de usar a varinha marmelo, eu não posso de usar. Não é verdade isso? Poxa, eu falei, agora chegou a minha vez. Esses dias, irmãos, eu fiz um teste com o Lucas, eu estava um pouquinho longe, o controle remoto estava próximo do rack, eu estava no sofá, aí eu chamei e falei, filho, vem aqui. Ele veio, falei, pega para mim o controle remoto que está ali. Ele olhou para mim, por que você não levantou? Você estava muito mais perto que eu. Eu falei, meu filho, quando você tiver seu filho, você faz a mesma coisa. Aí está tudo certo. Você viu, irmãos, como essa geração nossa é uma geração muito mais abençoada? É uma geração que cada vez mais tem as coisas mais fáceis em suas mãos. É uma geração, irmãos, que tem a condição de buscar os seus estudos na palma da sua mão. Irmãos, eu tenho dó dos professores hoje universitários, porque eles estão ministrando lá na frente um conceito, uma metodologia, e hoje os alunos não estão mais no Google, irmãos, já estão na IA, na inteligência artificial, para ver se aquilo realmente que ele está ministrando é verdadeiro. Antes, irmãos, eu me recordo que quando eu ia fazer alguns estudos, eu precisava ir na biblioteca e procurar aqueles livros, não era assim? Quem teve aquela enciclopédia Barça, irmãos, aquilo dali, vou falar para você, teve gente que ganhou muito dinheiro com aquilo, né? E aquilo dali ficava bonito na estante, você se lembra, irmãos? Quando você chegava numa casa de uma pessoa e tinha aquela enciclopédia, era uma pessoa bem abastada, falava, olha, Deus abençoou. Mas o que muda, irmãos, então, do que eu estou falando para os irmãos? Eu estou falando o seguinte, irmãos, que hoje nós temos muito mais oportunidade de colocar a nossa fé em prática e dizer, Jesus, me usa porque eu quero ver pessoas recebendo um milagre da sua parte. Jesus Cristo, eu quero ver pessoas transformadas através da minha oração. Jesus Cristo, eu quero ver pessoas alcançadas através dos milagres que eu vou orar. Eu quero ver pessoas sendo curadas, porque eu sirvo um Deus que é poderoso e Ele pode curar e Ele pode salvar. Só que nós, irmãos, estamos numa geração, talvez igual Jonas, numa geração que nós estamos tendo o recurso financeiro para viajar, nós estamos tendo o recurso financeiro para educar, nós estamos tendo o recurso financeiro para vir para a igreja, nós estamos tendo o recurso financeiro para ajudar alguém, mas o que Deus está dizendo é o seguinte, olha, o recurso financeiro é uma bênção na sua vida, mas o que nós estamos escassos, irmãos, é de ter a mesma autoridade que o apóstolo Paulo teve, e está sensível a ouvir a voz de Deus como nós temos que ouvir. Perceba, irmãos, que Paulo não estava preocupado com ele estava preocupado quem estava dentro da embarcação. A preocupação dele não estava focada nele, ele não estava preocupado em salvar a sua vida. Ele não estava preocupado em estar dormindo no barco, mas ele estava preocupado em estar antenado do que Deus ia falar com ele. Até porque o recado de Deus era o seguinte, olha, não entre num barco, não coloque esse barco para navegar, não coloque esse barco para a direção que ele precisa ir. Mesmo assim o homem foi teimoso. E aí uma grande preocupação naquela embarcação. O apóstolo Paulo se levanta com uma grande autoridade e diz o seguinte, irmãos, olha, a perda vai ser só do navio, nenhum de vocês vão se perder. Você quer ver, irmãos, como a gente não utiliza muito a nossa fé? Quem aqui, irmãos, já pegou avião e o avião já teve que remeter algumas vezes? Irmãos, já passaram por isso? Irmãos, eu passei por isso, o irmão lá atrás já passou, a irmã ali.
eu participei por isso por 2 vezes. Uma certa ocasião, eu estava chegando em Curitiba e eu fazia ali uma conexão. Aí o avião estava quase pousando, teve que remeter, e ele acelera muito quando ele tem que remeter. E aí, irmãos, eu estava dormindo, tranquilo, um senhorzinho do meu lado, ficou com muito medo. Eu falei, calma, meu senhor, vai dar tudo certo, fique tranquilo, porque o piloto também não quer morrer não, fique em paz. E aí eu vi que o olho dele encheu de lágrimas, e ele falou assim, eu quero ver o meu neto hoje. Eu falei, você vai ver o seu neto, pode ficar tranquilo em relação a isso. Aí o piloto, irmãos, ele foi sincero. Ele falou, olha, nós estávamos pousando e infelizmente tinha um outro avião taxiando, e aí a torre se enganou, nós já estamos fazendo um retorno e nós vamos pousar o avião. Quando ele falou que tinha outro avião taxiando e ia bater no outro, aí que ele tremeu mais a mão dele. Aí eu peguei na mão dele e falei, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Fique tranquilo, fique em paz. Agora, irmãos, às vezes, quando você passa por uma situação dessa, você nem sequer lembra de orar. E às vezes o que Deus quer é que nós tenhamos uma atitude de autoridade como o apóstolo Paulo teve. E dizer o seguinte, ei, fique tranquilo, fique em paz. Às vezes, irmãos, você está numa grande turbulência, às vezes você está passando por um processo tão difícil. E você esquece de olhar o processo da pessoa que está do teu lado, e às vezes o processo, ou a turbulência, ou aquilo que ela está passando é maior do que o seu problema. Só que nós, irmãos, ficamos tão focados com o nosso problema, e tão focados em o nosso umbigo, e nós esquecemos que às vezes o processo que o meu irmão está passando, ele é maior do que o meu. E eu tenho que ter a fé de dizer o seguinte, Senhor, abençoe a vida do meu irmão, que ele passe por esse processo. Mas às vezes nós estamos sendo igual Jonas, estamos preocupados somente conosco. Irmãos, é interessante que uns dias atrás eu conversei com uma pessoa que ela faz plantação de milho. E eu falo para os irmãos, eu não sou uma pessoa especializada em agricultura, em pecuária, nada disso. E aí eu conversando com esse irmão, ele falou assim, Hildo, todas as vezes que você vai plantar milho, na cova, nas covinhas dos milhos, você não pode colocar apenas uma semente. Você tem que colocar 2 sementes. Eu falei, mas por que tem que colocar 2? Foi o seguinte, quando você coloca uma só, o pé de milho vai até nascer. As espigas vão até sair, mas elas vão ser mirradas. Mas se você colocar 2 sementinhas de milho, o pé vai nascer e as espigas vão ser muito mais completa e muito mais saudável. Sabe o que é isso, irmãos? Você quer primeiro colher, então plante primeiro na vida do seu irmão. Você quer colher uma espiga? Você quer que seu pé de milho, irmão, seja uma bênção? Então, primeiro coloque na vida do seu irmão. Primeiro, não coloque apenas uma semente, coloque 2. E se Deus pedir para colocar 3, coloque 3. Se Deus pedir para colocar 4, coloque 4. Se Deus está pedindo para você orar pelo seu irmão, para a sua irmã, não ore só uma vez, ore uma semana. Se você sentir, ore 2 semanas. Se Deus sentir você orar 1 ano, ore 1 ano pelo seu irmão, pela sua irmã, porque a colheita sua vai ser muito maior do que você imagina. Mas às vezes nós queremos ficar no nosso cantinho. Nós queremos pegar o problema que nós estamos vivendo, que ele é maior do que o nosso irmão. Nós pegamos a pedra que nós queremos carregar e falamos, olha, a pedra ela é maior que eu estou carregando, a prova é maior. Irmãos, às vezes você vai contar um processo que está passando na vida para o seu irmão. O que às vezes o irmão fala? Ô, meu irmão, o que você está passando é bem leve, você não imagina o que eu estou passando. A Márcia sabe disso que eu estou falando, irmãos. Eu não sou uma pessoa de reclamar. Os irmãos nunca vão ver eu chegar aqui na igreja ou no local do meu trabalho com a cara amarrada. Eu tenho uma cara meio de bravo, às vezes as pessoas acham que eu tenho até uma cara de terrorista, mas até agora não estourei nenhuma bomba por aí, todo mundo está vivo, está todo mundo na bênção. Mas nunca, irmãos, eu tive
um semblante de que eu estou perdendo alguma coisa. Nunca, irmãos. Às vezes você está com o seu semblante triste ou abatido, sabe por quê? Porque você não está igual o apóstolo Paulo. Você sabe que a situação que você está vivendo, ela é uma situação passageira, como o apóstolo Paulo é. Preste bem atenção, irmãos. Jonas está levando as pessoas para a morte e levando as pessoas para a prova. Paulo está mostrando para as pessoas que há uma salvação de vida e sempre há um escape, por mais difícil que seja. Presta bem atenção, irmãos. Olha aqui, ele vê uma situação ali e fala o seguinte: Jonas, imagine bem, irmãos, vamos tentar colocar essa imagem para nós aqui. Imaginem bem, um navio balançando e vindo, tal, e as pessoas gritando, e as pessoas apavoradas, e o camarada está lá dormindo, irmãos, roncando. Já imaginou isso já ou não? Aí ele tira a remela do olho dele, vê aquela situação. Você acha que alguém estava calmo naquele navio? Irmãos, todo mundo estava apavorado, todo mundo arrancando o cabelo, todo mundo desesperado, e todo mundo vendo que a sua vida está indo embora. E o camarada sabendo que o problema foi ele que causou. É que nem quando a gente era criança, aprontava alguma coisa, irmãos. Você ficava quietinho. Lá em São Paulo, irmãos, tem uma época que se joga barro nos ônibus. Hoje não existe mais isso. E aí eu peguei junto com barro, misturei uma pedra e joguei nos ônibus. Onde foi pegar a minha pedra, irmãos? Onde foi pegar? No vidro do ônibus da lateral. Irmãos, não sobrou um menino na rua. Eu tinha acabado de tomar banho, lavei a mão rapidinho, sentei, irmãos, na sala de jantar lá com a minha mãe. Eu estava parecendo, irmãos, um santo homem de Deus. Irmão, parecia um anjinho, só faltou ter lá a aura, tudo bonitinho. Bateram na porta. A dona Gilda atende a vizinha, o rapaz do motorista. Ó, seu filho jogou barro. Meu filho? Meu filho não, meu filho está aqui, ó. Está jantando. Acabou de tomar banho, como que é meu filho? Rapaz, até o motorista acreditou que não fui eu. Estou te falando. E o povo lá apavorado, uma confusão, parou o trânsito, e eu estou como, irmãos? Ó, santo homem de Deus. Irmãos, passei ileso. Eu estava igual Jonas. Às vezes nós estamos assim, irmãos. Às vezes existem pessoas que querem que você estende apenas a mão e que você seja usado o canal como fé. Deus não quer que você fique no estado que você está, irmãos. Porque Jesus ensinou para mim e para você que nós temos que o quê? Ide e pregai o evangelho a todos. Que nós temos, irmãos, e podemos fazer sinais e maravilhas maiores e melhores do que Ele fez. Ele está dizendo o seguinte, irmãos: Jesus Cristo curou o leproso, amém? Jesus Cristo curou o cego, amém? Jesus Cristo curou o mudo. Então Jesus Cristo está dizendo o seguinte: você vai poder orar por pessoas com câncer, ela vai ser curada. Jesus está dizendo o seguinte: ei, pessoas que estão passando por um processo de uma depressão, se você orar, você pode ajudar essa pessoa a passar por esse processo que ela está passando. Jesus está dizendo o seguinte: ei, existem pessoas que estão carentes, que estão angustiadas, que estão à noite sem dormir. A sua oração pode chegar nessa pessoa, e essa pessoa ter uma noite tranquila. Você é o canal de bênção. O que ele está dizendo é o seguinte, irmãos: quando essa condição aconteceu, apóstolo Paulo diz o seguinte: ei, fique tranquilo, a embarcação ela vai afundar, não tem jeito. O mar vai afundar a embarcação, ei, mas a sua vida vai ser poupada. Que ele estava dizendo o seguinte: ei, não importa o que vai acontecer com a embarcação, mas a tua vida, meu Deus, o Todo-Poderoso, que falou comigo, Ele vai salvar a sua vida. Irmãos, quantas pessoas te procuram desesperada? E qual é as nossas atitudes? Qual é os nossos compromissos com essas pessoas?
É um compromisso às vezes assim, irmãos. Não, eu vou orar pela sua vida, vou pedir para a igreja orar pela sua vida. Eu tenho um grupo de oração na igreja, nós vamos orar por você. E o que Jesus está querendo é o seguinte, irmãos, que você pode colocar o nome dessa pessoa em um grupo de oração. É amém, faz parte. Mas ele está dizendo o seguinte: ei, se essa pessoa te procurou, é você que eu quero que use, eu quero que a sua fé seja colocada em prática. Ele está dizendo o seguinte: ei, se a pessoa está te procurando, é porque ela viu algo de mim em você. Se essa pessoa está te procurando, é porque eu dei a oportunidade de ela chegar em você, e você praticar a sua fé, porque eu quero te usar. Eu te escolhi e eu te chamei pelo teu nome. E sabe o que nós fazemos, irmãos? Nós recolhemos. Nós não tomamos essa atitude que nós deveremos tomar. Irmãos, a ilha de Malta pode ser uma ilha cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de perigo. Não importa. O importante é que você foi escolhido e você foi escolhida para enfrentar todas essas dificuldades que você tem que enfrentar. Que Jesus, irmãos, está falando para mim e para você nessa noite. Que nós não possamos colocar a igreja como um grande consumidor. Sabe como nós estamos fazendo com a igreja hoje, irmãos? Nós chegamos todos os dias naquela porta ou nos dias do culto. Parece que nós somos um consumidor assim. Jesus, hoje eu quero louvor desse jeito. Jesus Cristo, eu quero um ofertório desse jeito. Senhor, eu quero que a mensagem, que a palavra venha desse jeito. Irmãos, quando você vai comprar alguma coisa, você pode escolher isso. Quando você vai adquirir um bem, quando você vai comprar um carro, uma casa, uma roupa, você escolhe da forma que você quer, porque você está sendo um consumidor. Só que aqui não. Aqui você é uma pessoa que está aqui para oferecer a adoração àquele que é o que merece toda a honra e toda a glória. E você sabe o que é mais lindo, irmãos? Ele conhece todas as minhas e as suas limitações. Ele conhece, irmãos, todas as nossas fraquezas. Ele conhece todas as nossas falhas. Ele sabe, irmãos, até qual é o nosso limite. Mas sabe o que ele está dizendo? Eu sei qual é o seu limite. Eu sei quais são as suas falhas. Mas você pode mais. Ele está dizendo para você, minha filha e meu filho, eu aposto em você, eu acredito em você. Sabe por quê? Ele está dizendo assim: o meu Espírito Santo, ele mora, ele vive, ele reina dentro de você. E eu te escolhi para esse propósito. Eu te escolhi, está sendo uma chama e você está permitindo que essa chama se apague. Ele está dizendo: olha, é hora de você acender essa chama e permitir que eu te use como um vaso de autoridade e da forma que eu te escolhi. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te ungiu. Da mesma forma que Ele escolheu Jonas, Paulo, Ele te escolheu. O que muda, irmãos, da estrutura física, ou a estrutura mental, ou a estrutura que nós temos de Paulo e de Jonas? Não muda nada. Eu tenho certeza, irmãos, que esses dois homens, eles teriam necessidade, às vezes, desejos talvez maiores e menores do que o nosso, mas tinha desejos. A diferença é que eles tinham compromisso naquilo que Deus chama. Porque Deus está dizendo o seguinte: mesmo você não querendo fazer aquilo que eu te pedi, eu te conduzo para você fazer aquilo que é para você fazer. Mesmo você indo para Tarso, eu te levo de volta para Nínive. E você vai executar aquilo que eu quero que você execute. Mesmo que você vai para Tarso e você vai ter que dar algum mergulho profundo, mas eu vou te levar até Nínive, seja qual for o caminho que você for, eu quero te levar até lá. E ele está dizendo o seguinte: mesmo que quando é para você ir para Roma e o caminho foi desviado, eu ainda vou deixar você lá em Roma e você vai fazer aquilo que eu quero que você faça em Roma. Não seja qual for os caminhos, aonde você for, eu trago você e eu quero que você execute bem aquilo que eu quero que você execute. Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus.
Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor. E eu gostaria que você nessa noite, meu irmão. Eu gostaria que você nessa noite, minha irmã, praticasse a sua fé. Você tem fé nessa noite? Amém? A sua fé, irmãos, está como Jonas ou como Paulo nessa noite? Você gostaria de ter uma fé como Jonas ou uma fé como Paulo, irmãos, nessa noite? Você quer praticar a sua fé igual Paulo nessa noite? Amém? Aonde está o seu problema nessa noite? Qual é o problema que uma pessoa te pediu para você orar nessa noite ou durante essa semana? Você tem a fé que nós vamos orar aqui nessa noite. E essa pessoa vai ser alcançada através da sua fé? Xaramanto ribididofos arabacá. Jesus Cristo, irmãos, quer levantar uma geração, irmãos, de fé. Jesus Cristo quer levantar um povo, irmãos, com autoridade, que Ele pratique essa autoridade. Jesus Cristo, Ele quer levantar um povo, irmãos, que não tenha medo de enfrentar a tempestade e que venha se esconder. Não, Ele quer um povo que diga: Deus, ei, eu estou em Tua presença, usa-me. Irmãos, Jesus Cristo não quer olhar nessa noite para a sua conta bancária. Ele não quer olhar para a sua conta bancária nessa noite. Jesus Cristo não quer olhar a sua condição financeira que você está hoje, não. Ele quer olhar a sua condição espiritual que você está aqui nessa noite. Jesus Cristo, Ele quer olhar para você e dizer o seguinte: ei, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero, além de ouvir a sua voz, eu quero te usar. Eu não me recordo, irmãos, se eu já testemunhei aqui para os irmãos. Mas eu me recordo, irmãos, quando eu aceitei Jesus. E logo no início da minha conversão, irmãos, eu comecei a participar de vigília. E a minha primeira vigília, na casa de uma irmã, tinha algumas irmãs orando, e eu fiquei de joelho orando. E eu confesso para os irmãos que a minha oração em menos de 1 minuto acabou. E eu continuei de joelho, passou ali uns 5 minutos. Uma irmã bateu nas minhas costas e falou assim: meu filho, se você quiser sentar, você pode. Mas eu abri um pouco meu olho e eu vi umas 4 senhorinhas de joelho. Eu falei: não, elas estão orando ainda, eu vou ficar orando também. Ô irmão, eu não sabia que aquelas irmãs iam orar quase 1h30 de joelho. Mas eu fiquei até o final. Cochilei, acordei, e as irmãs orando. Segunda vigília. Melhorou um pouquinho, já orei 10 minutos. Mas as irmãs, irmãos, foi mais de 1h30 de oração. Minha terceira vigília, irmãos, eu já estava orando por pessoas que começou a vir na minha mente. Além de eu estar orando por pessoas, eu me lembro que as lágrimas vinham no meu rosto. E eu dizia: Jesus, visita tal pessoa, faz tal algo naquela vida. Sabe o que é isso, irmãos? Porque Deus está dizendo o seguinte: olha, é a hora de nós tomarmos atitude. É hora de nós tomarmos a decisão e dizer: Deus, eu vou orar e o Senhor vai curar. Eu vou orar e o Senhor vai libertar. Eu vou orar e o Senhor vai salvar. E nessa noite eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida hoje da seguinte maneira: que Deus novamente aqueça a fé no seu coração. Eu quero orar pela sua vida, porque o Espírito Santo de Deus está falando comigo. Deus, falando bem claro para mim: meu filho, nessa noite eu quero aquecer coração de pessoas novamente. Tem pessoas que estão no porão do navio, e eu quero que elas saiam do porão e que elas tomem iniciativa, porque eu quero usar essas vidas em minha presença.
você nessa noite, meu querido e minha querida, que quer ser usado por Deus, vem aqui à frente, vem. Os irmãos vão estar louvando, eu quero orar por você.